Apocalipse a partir do capítulo 18, estudo de Apocalipse. É o comentário de Apocalipse. E depois destas coisas vi outro anjo descendo do céu, tendo grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele bradou com poderosa voz, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia a grande. E ela veio a ser a habitação de demônios, a prisão de todo espírito imundo, a prisão de toda ave imunda, e a prisão de todo animal imundo e abominável. Porque todas as nações têm bebido do tumultuoso vinho de sua fornicação, e os reis da terra cometeram adultério com ela. E os mercadores da terra se tornaram ricos pelo poder de sua sensualidade. E ouvi outra voz procedente do céu, dizendo: Saia dela, povo meu, para que você não participe de seus pecados e que não receba suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Retribuam-lhe com a mesma moeda, e paguem-lhe em dobro de acordo com suas obras. Misturem para ela uma porção dupla no cálice que ela mesma misturou. Façam-na sofrer tanto tormento e tanta aflição, quanto a glória e o luxo a que ela se entregou. Porque ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e nunca terei tristeza. Portanto, em um só dia lhe sobrevirão pragas, morte, tristeza e fome, e ela será queimada com fogo, porque o Senhor Deus poderoso a está julgando. E os reis da terra que cometeram adultério com ela e participaram do seu luxo chorarão e lamentarão sobre ela, quando virem a fumaça de seu incêndio. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa, porque em uma só hora lhe sobreveio juízo. E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém compra sua mercadoria. São mercadorias de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino e púrpura, tecidos de seda e escarlate, todo tipo de madeira de cedro, cítrico e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, flor de farinha de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. E as frutas maduras que tanto lhe despertaram apetite, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor desaparecerão, nunca mais serão recuperados. Esses mercados que se enriqueceram às custas dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo: Ai, ai da grande cidade, aquela que está vestida com linho fino e púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora suas riquezas foram devastadas. E todo capitão do mar e todos os passageiros e marinheiros e quantos ganham a vida no mar ficarão de longe, e bradam quando contemplam a fumaça de seu incêndio e exclamam: Que outra cidade é comparável à grande cidade? E lançarão pó sobre suas cabeças e lamentarão, bradarão: Ai, ai da grande cidade, graças à sua riqueza. Nela prosperam todos os que tinham navios no mar, e apenas uma hora ela foi devastada. Em apenas uma hora ela foi devastada. Regozijem-se sobre ela, ó céus, e os santos, e os apóstolos e os profetas, porque Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E um anjo poderoso
E um anjo poderoso levantou uma grande pedra como de moinho e a lançou no mar, dizendo: com igual violência será lançada em terra a grande cidade Babilônia, para nunca mais ser encontrada, e nunca mais se ouvirá nela o som de harpas e de músicos, dos flautistas e tocadores de trombetas. Nunca mais se achará dentro dela o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá nela a voz de noivo e de noiva. Visto que seus mercadores eram os grandes da terra, porquanto com suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos quantos foram mortos na terra. Cânticos de condenação e destruição. 18, do 1 ao 24. Enquanto o capítulo precedente, 17, descreveu Babilônia como a grande prostituta, este capítulo a representa em termos de sua queda econômica. Babilônia não se confina à cidade situada às margens do Eufrates ou a Roma como capital do Império Romano. Babilônia é a capital do mundo inteiro, o centro do universal reino das trevas. É um símbolo de todo o mundo hostil para com Deus e seu Cristo. E esse mundo que tomou Deus como seu inimigo enfrenta agora a pena de total colapso econômico. Este capítulo lamenta a queda de Babilônia e é um segmento de 14:8. Caiu, caiu Babilônia a grande. Primeiro notamos os muitos hinos de juízos e lamentos sobre Babilônia. Podem-se contar 8 hinos, todos com introduções apropriadas. Segundo, detectamos 3 anjos que falam sucessivamente. O primeiro tendo grande autoridade, falou em alta voz. O segundo é introduzido como outra voz procedente do céu. E o terceiro é um anjo poderoso que arroja no mar uma pedra de moinho. Terceiro, note o contraste de condenação e aprovação. Depois que os hinos de juízo e lamento são entoados no capítulo 18, ressoam cânticos de louvor entoados por uma multidão celestial, pelos 24 anciãos, por uma voz procedente do trono e por uma grande multidão. A seção central do capítulo 18 é a mais longa e pode ser dividida em 2 segmentos: Babilônia antes de sua queda e depois de sua queda. O capítulo propriamente dito tem 4 partes. O primeiro, lamento, a ordem de fugir. O segundo, lamento e um símbolo com interpretação. Letra A, o primeiro lamento, 18, do 1 ao 3. Depois destas coisas vi outro anjo descendo do céu, tendo grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. A frase depois destas coisas ocorre pelo menos 9 vezes no Apocalipse. Essas ocorrências não apontam para o tempo cronológico, mas antes para uma mudança de uma visão para outra. Daí João visualiza primeiramente no capítulo 17 Babilônia como a grande prostituta, e então neste capítulo vê a queda de Babilônia. Alguns intérpretes identificam com Jesus o anjo que desce do céu, mas isso é quase impossível por causa do adjetivo precedente outro, o qual aponta para uma sucessão de anjos anteriores. Portanto, é mais provável que este anjo seja um dos 7 mencionados anteriormente em 17:1, ainda que difira do primeiro anjo ali mencionado. Talvez ele pudesse ser identificado com o anjo poderoso que desce do céu em 10.1. Esse anjo foi revestido com grande autoridade, o que significa que Deus lhe deu a tarefa de anunciar o veredito do perecimento de Babilônia. E a terra foi iluminada com sua glória. A alusão de João é ao vocábulo semelhante tomado de Ezequiel, e a terra resplandeceu com sua glória, com a distinção de que ali a glória é do Deus de Israel. Aqui, porém, o anjo sai da presença de Deus para iluminar a terra, de modo que todos fossem capazes de contemplar sua extraordinária aparência. Versículo 2.
E ele bradou com poderosa voz, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia grande, e ela veio ser a habitação de demônios, a prisão de todo espírito imundo, a prisão de toda ave imunda, e a prisão de todo animal imundo e abominável. Letra A. E ele bradou com poderosa voz, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia a grande. O Apocalipse está repleto de anjos que bradam em alta voz, para que todos quantos estão na terra sejam capazes de ouvir. A palavra poderoso reflete a grande autoridade que foi outorgada a esse anjo. Ninguém pode ignorar a voz de um anjo que anuncia um evento que é assombroso em sua magnitude. Ainda que seu anúncio seja semelhante ao do anjo que bradou: Caiu, caiu, Babilônia a grande, que fez com que todas as nações bebessem do vinho estonteante de sua fornicação, há diferenças. Neste versículo, primeiro ele descreve a habitação, referindo-se a ela 3 vezes como sendo uma prisão, e então aprimora-a nos versículos sucessivos. João extraiu de Isaías 21.9 a referência a Babilônia, caiu. A duplicação do verbo cair, à guisa de ênfase, é um aspecto típico da literatura semítica. Note que o pretérito do verbo é apresentado como se a destruição real de Babilônia já estivesse concretizada. O pretérito expressa não meramente a expectativa, mas a certeza de tal evento. Letra B. E ela veio a ser habitação de demônios. Os bodes selvagens nos lugares desérticos dançam e chamam uns aos outros. Isaías 13:21. Os maus espíritos vivem nos lugares desérticos. Lucas 8:29. E nas ruínas de uma cidade como Babilônia, nesse lugar desolado, é o lar dos demônios, cujo líder é Satanás. Ele vive a ser um lugar vazio de qualquer habitante. Jeremias 50:39. Esse é um quadro de um mundo sem Deus, que agora está sob o poder de espíritos maus, que podem livremente perturbar seus habitantes. Babilônia é a prisão de todo espírito imundo, de toda ave imunda e de todo animal imundo e abominável. Neste capítulo, o termo prisão pressupõe uma habitação a qual essas criaturas estão destinadas, não tanto à prisão, porque esse é o abismo, mas um lugar onde habitam. Esse lugar desolado é o lar dos espíritos e animais imundos, um quadro de um mundo completamente destituído de Deus e de sua palavra. Quão diferente é a cidade de Deus, onde o Espírito Santo habita no coração e vida dos santos. Ali a luz do Evangelho brilha em toda radiância e as pessoas vivem com alegria e felicidade. Porque todas as nações têm bebido, versículo 3, porque todas as nações têm bebido do tumultuoso vinho de sua fornicação, e os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra se tornaram ricos pelo poder de sua sensualidade. Este versículo é uma explicação adicional da ruína de Babilônia. Fazendo menção de 3 classes de pessoas, João menciona primeiramente a categoria mais ampla das nações. Ela reitera quase que verbalmente parte de 14:8, que fez todas as nações beberem do tumultuoso vinho de sua fornicação. Ele se move do causativo, fez todas as nações beberem, para o ativo, o perfeito, todas as nações têm bebido. Babilônia tem êxito em transviar as massas do povo, comparar Jeremias 25:15. Essas massas a seguiram em simbolicamente beber do vinho da fornicação que provocou a ira implacável de Deus. 14:10. O vinho que beberam espiritualmente falando consiste em pecar deliberadamente contra Deus e agir como se ele não existisse. Tal pecado jamais poderá ser perdoado, enfrenta a ira divina e conduz à morte espiritual. A segunda categoria de pessoas que João menciona é composta dos reis da terra. Eles cometem adultério espiritual com Babilônia. Isso é, assumem a liderança na perseguição dos objetivos religiosos, políticos e econômicos. Cultuam ídolos, governam com crueldade e se enriquecem às custas de outros que são menos afortunados do que eles. Visto ser o dinheiro seu ídolo, forçam todos os seus subordinados a prestar homenagens a esse Deus. Não surpreende que os cristãos na província da Ásia viessem em desprezível pobreza, recusaram submeter-se aos ditames dos deuses e associações locais. O terceiro grupo consiste nos mercadores do mundo. Nos tempos antigos, os mercadores de Tiro se tornaram famosos no mundo inteiro. Isaías 23:8. De modo semelhante, os comerciantes de muitos lugares
navegavam ao longo dos litorais do mar Mediterrâneo para realizar seus negócios nos portos da Espanha, Grécia, Ásia Menor, Síria, Israel e em regiões da Arábia. Ezequiel 27, 12, 23. Em seu apogeu, Roma veio a ser o celeiro de todos os produtos e rendimentos do mundo antigo. Hoje, corporações multinacionais dominam o comércio mundial e frequentemente falham em proteger o ambiente ou seus próprios operários. Em consequência disso, os ricos aumentam seus capitais e exibem suas riquezas, enquanto os indigentes enfrentam a pobreza. É algo muito desejável o comércio de produtos alimentícios e utensílios, pois preenche as necessidades e com diligência melhoram a qualidade de vida. Mas quando a cobiça, a qual Paulo chama idolatria, ergue sua cabeça, a ira de Deus desce sobre aqueles que servem a esse ídolo. Colossenses 3, 5. Quando os ricos oprimem os pobres, passam a ser os violadores dos direitos dos oprimidos e assim se tornam os violentos. Isaías 3, 14, Amós 2, 7. Deus, porém, é um ser zeloso que inalteravelmente se opõe a tal pecado e inevitavelmente reprova o pecador impenitente. Letra B, a ordem de fugir, 18, do 4 ao 8. Versículo 4. E ouvi outra voz procedente do céu, dizendo: saia dela, povo meu, para que você não participe de seus pecados e que não receba suas pragas. João não escreve especificamente que o porta-voz é outro anjo, embora em certo sentido se possa dizer que Deus ou Cristo é o porta-voz em virtude do endereçamento povo meu. O contexto do anúncio pressupõe que foi o anjo quem falou essas palavras. O versículo seguinte, Deus se lembrou de seus crimes, parece indicar que um anjo é o mensageiro de Deus. A mensagem divina ao povo de Deus é clara e vai direto ao ponto. Saia dela para que você não participe de seus pecados. Esta é a linguagem familiar, que é um eco das advertências pronunciadas por Isaías e Jeremias, respectivamente. Deixem Babilônia, fujam do meio dos babilônios, Isaías 48, 20. Afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, Isaías 52, 11. Saia dela, povo meu, cada um salve sua própria vida, Jeremias 51, 45 e 2 Coríntios 6, 12. Não, 6, 17. A voz não está dizendo que o povo de Deus deve viver isolado do resto da humanidade. Se tal fosse o caso, não seriam capazes de influenciar o mundo com o evangelho da salvação. Jesus orou para que seu povo estivesse no mundo, porém não pertencesse ao mundo. João 17, 14, 18. No tempo do exílio, quando Ciro permitiu que os judeus deixassem Babilônia, Deus disse ao seu povo que não levasse consigo nada que fosse impuro ou que fosse pertinente ao culto idolátrico. Ele queria que os judeus deixassem Babilônia puros e santos. De modo semelhante, Paulo exortou os cristãos coríntios que tinham abandonado o paganismo a separar-se do culto idolátrico e dedicar sua vida a Jesus Cristo, 2 Coríntios 6, 17. Para os recipientes do Apocalipse, a exortação não significava que deviam deixar o mundo romano ou a própria Roma. Em vez disso, tinham que romper com a cultura idólatra, o estilo de vida do império e evitar comprometer-se, como é evidente à luz das 7 cartas que João endereçou às igrejas na província da Ásia, capítulos 2 e 3. Para os cristãos de hoje, a mensagem significa sua separação espiritual e moralmente do mundo secular e a não participação dos seus pecados. Enquanto nesse mundo devem viver em completa harmonia com a palavra de Deus e o testemunho de Cristo como cidadãos do reino do céu, mas se falharem a agir assim e adotarem as veredas do mundo, também receberão suas pragas. Essas pragas são aquelas nas quais Deus manifesta sua cólera no dia de sua ira, 16, 19. Versículo 5. Porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou de seus crimes. Os ímpios continuam pecando desafiadoramente contra Deus. São como o povo que construiu a torre de Babel para alcançar o céu e desafiar Deus. Gênesis 11, 3. Agora seus pecados se acumularam um após outro até chegar ao céu. João escreve que seus pecados os impedem contra o céu, isto é, nenhum lugar é deixado para os pecados adicionais entre o céu e a terra. Os pecadores estão desafiando Deus para que ele faça algo a respeito desses pecados que chegaram a um contato muito estreito com o céu
Jeremias 51:9. Esses pecados estão diante de Deus, por assim dizer, ao ponto de se tornarem mal cheirosos às suas narinas. Deus é um ser gracioso e, em virtude da morte sacrificial de seu Filho, ele não só perdoa o pecador penitente, mas também não mais se lembra de seus pecados. Hebreus 8:12. Os pecados cometidos pelos pecadores impenitentes, porém, um a um estão diante de seus olhos. Eles o levaram ao máximo de sua paciência e o compeliram a agir. Gênesis 18:20. Versículo 6. Retribuam-lhe com a mesma moeda e paguem-lhe em dobro de acordo com suas obras. Misturem para ela uma porção dupla no cálice que ela mesma misturou. Letra A. Retribuam-lhe com a mesma moeda e paguem-lhe em dobro de acordo com suas obras. Formulamos uma dupla pergunta. Quem está falando e quem é o destinatário? A primeira parte da pergunta é fácil, pois até aqui o anjo foi o porta-voz. Para responder à segunda parte, tudo indica que Deus é o destinatário, porquanto somente Ele é capaz de dispensar justiça e castigar os malfeitores. Esta resposta se adequa ao vocabulário do contexto veterotestamentário ao qual João recorre, anunciando o dia da hecatombe que sobrevém ao povo de Judá. Diz Deus: eu lhes retribuirei em dobro por sua impiedade e por seu pecado. Jeremias 16:18, Isaías 40:2. Daí as palavras parecem ser dirigidas a Deus na forma de uma súplica semelhante àquela das almas debaixo do altar que pedem a Deus que julgue os habitantes e vingue seu sangue. Apocalipse 6:10. Mas resta ainda perguntar por que, em grego, os verbos retribuir e pagar em dobro são escritos como imperativos plurais. O contexto mais amplo revela que o plural é também usado no versículo 4. Saiam dela, e no versículo 7, façam-na sofrer tanto tormento e tanta aflição. O plural no versículo 4 é dirigido ao povo de Deus, mas interpretar a súplica dos versículos 6 e 7 como dirigida ao povo de Deus vai contra a divina admoestação de não buscar retaliação. Minha é a vingança, eu retribuirei. Deuteronômio 32:35. Vê também Romanos 12:19, Hebreus 10:30. Sugestões adicionais são que os imperativos plurais dizem respeito aos anjos que são enviados por Deus a executar seus juízos ou que apelam ao povo que se afaste da prostituta Babilônia e sua ruína. Ambas estas sugestões, contudo, dão a razão da súbita mudança de um grupo de destinatários para outro, sem qualquer indicação da mudança. Seja qual for a solução adotada, as fraquezas permanecem. Não obstante, a consciência não os compele a dizer que Deus instrui seu povo. Às vezes, Deus usa seu povo para executar castigo sobre os malfeitores. Há exemplos disso no Antigo e no Novo Testamento. Deus revelou a Abraão que seus descendentes, no devido tempo, regressariam à terra prometida, porque o pecado dos amonitas ainda não atingiu sua plena medida. Gênesis 15:16. Esse pecado alcançou seu clímax quando os israelitas conquistaram a terra de Canaã e então, com o auxílio de Deus, aniquilou seus habitantes. Pedro repreendeu Ananias e Safira em consequência do que sucumbiram e morreram. Atos 5:1-11. Paulo admoestou o mágico judeu Bar-Jesus, apelidado Elimas, e o fulminou com cegueira. Atos 13:6-12. E no Apocalipse, as duas testemunhas golpearam seus inimigos com fogo. João escreve que Babilônia receberá em dobro de acordo com suas obras, mas as palavras lhe paguem em dobro retrocedem a um idiomatismo hebraico que significa produzir uma duplicata. Não se deve traduzir o idiomatismo literalmente, por isso a tradução deve ser deem-lhe o exato equivalente segundo suas obras, isto é, paguem-lhe em espécie. Letra B. Misturem para ela uma porção dupla no cálice que ela mesma misturou, isto é, que lhe dê a medida exata que ela deu a outros. O que ela ministrou a outros lhe será ministrado. O cálice está transbordando com o vinho da fúria de Deus, o que foi expresso. Deus nunca esquecerá seus pecados em sua ira e lhe proporcionará o castigo que ela merece. Versículo 7. Façam-na sofrer tanto tormento e tanta aflição,
quanto à glória e o luxo a que ela se entregou. Porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e nunca terei tristeza. Por causa de sua glória e magnificência, a Babilônia era chamada o orgulho de toda a terra, Jeremias 51:41, e a glória do orgulho dos babilônios, Isaías 13:19. Por exemplo, os famosos jardins suspensos eram notórios como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era o ápice do luxo. O templo de Bel-Nebo continha a estátua do ídolo assentado em um trono de ouro próximo a um altar de ouro, e nesse altar, uma vez ao ano, eram queimados cerca de 500 quilos de incenso. Não obstante, essa cidade, em decorrência de estar saturada de depravação e devassidão, eventualmente foi lançada abaixo e destruída. Ela experimentou em primeira mão o tormento e a tristeza que causa às nações, porque a lei da retribuição lhe foi aplicada em medida transbordante. O substantivo tormento significa agonia que alguém sente depois de ser picado por um escorpião, ou ser empolado por enxofre ardente. A segunda experiência culmina no castigo eterno que priva as pessoas de noite de descanso. João extrai suas informações das passagens proféticas do Antigo Testamento, citando quase que verbalmente uma passagem sobre a queda de Babilônia. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna, somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei. Isaías 47:7, Ezequiel 28:2 e Sofonias 2:15. À medida que Babilônia fala tais palavras, seu íntimo transborda de orgulho. Suas palavras expressam expressiva vanglória em sua autossuficiência. Ela quer ocupar o trono de Deus e determinar seu próprio curso de existência. Ela, porém, jamais se assemelhará a Deus e jamais governará como rainha do céu, ainda que almeje destronar Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. É possível que o monólogo seja intencionalmente uma alusão ao tema da permanência eterna de Roma. Entretanto, João recorre ao uso do quadro de uma mulher que representa não só Babilônia, mas qualquer cidade do mundo. Essa cidade significa o mundo alienado de Deus, e assim inclui todos quantos se fazem inimigos de Deus, de sua palavra e de sua igreja. Versículo 8. Portanto, em um só dia lhe sobrevirão pragas, morte, tristeza e fome, e ela será queimada com fogo, porque o Senhor Deus poderoso a está julgando. A consequência da soberba de Babilônia é sua ruína, que descrita em termos de morte, tristeza e fome para seus cidadãos e incêndio para seus edifícios e estruturas. Deus enviará essa calamidade sobre ela em uma hora, o que não se deve medir cronologicamente, mas antes deve ser interpretado metaforicamente. Uma hora descreve brevidade, de modo que as pragas que a ferem são devastadoramente velozes. João usa o Antigo Testamento como sua fonte. Ali ele lê que Deus disse a Babilônia: essas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante. No único dia, perda de filhos e viuvez, Isaías 47:9 e Jeremias 50:31. Seus edifícios e possessões terrenas serão queimadas a fogo, e o povo não pode nem mesmo salvar-se do poder das chamas, Isaías 47:14. De repente a cidade despovoada está em ruínas, e Babilônia é deixada como solitária, uma figura abandonada. Tudo isso sucedeu em decorrência do juízo divino contra ela. João descreve o Senhor Deus como poderoso, que neste caso é único. Umas poucas vezes no Apocalipse 5:2, 10:1 e 18:21, anjos têm sido chamados poderosos, e o mesmo sucede com líderes políticos e militares. John, eu acho que é Piper, né? John P. M. Sweet nota que essa poderosa cidade de Babilônia, do versículo 10-18, não é páreo para o poder de Deus. Quando chegar a hora do juízo, não haverá escape da ira de Deus. Como observa o escritor da Epístola aos Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31. A queda de Babilônia. Essa extensa seção contrasta o lamento dos que são condenados e o regozijo dos que são redimidos, por ser dividido em 4 partes. Os reis da terra lamentam a condenação de Babilônia, versículo 9 e 10. Os mercadores choram e pranteiam a perda das mercadorias e das riquezas, versículo 11, 17a.
Os capitães do mar e marinheiros deploram a ruína da grande cidade. Versículo 17b e 19. Os santos e apóstolos no céu respondem com regozijo ante ao juízo divino. Versículo 20. João exibe uma abordagem cíclica neste capítulo. No versículo 3, ele menciona os reis da terra que viveram na prática de adultério com a grande prostituta e os mercadores que se tornaram ricos com sua opulência. E nos versículos 9, 10 e 11, ele menciona novamente esses reis mercadores. O segundo anjo também que falou aos santos, do versículo 4, 8, evidentemente dá seguimento à sua mensagem na sessão seguinte, versículos 9 e 20. O canto fúnebre da realeza, 18, 9 e 10, versículo 9. E os reis da terra que cometeram adultério com ela e participaram de seu luxo chorarão e lamentarão sobre ela, quando virem a fumaça de seu incêndio. A queda de Babilônia é inevitável. E João expressa isso usando os verbos chorar e lamentar no tempo futuro. Mas ao decorrer a atual ruína da cidade, João escreve o pretérito grego do verbo chegar, seu juízo chegou. O lamento dos reis é um eco das nações e lamentos que os príncipes de Tiro expressam e pronunciam sobre a cidade costeira, Ezequiel 26, 16 e 17. Esses príncipes rasgam suas roupas e arrancam seus ornamentos e se assentam no pó, tremendo de medo diante de Tiro. João retrata os reis da terra supramencionados. Ele não está fazendo menção dos 10 reis notados no capítulo anterior, do 17.16, mas aos que, com a Babilônia nos tempos antigos e com a Roma de seus dias, correram após riquezas materiais e viveram luxuosamente. Esses reis choram e lamentam sobre ela, porque têm consciência da tremenda perda financeira que enfim ocorreu. O derramamento de lágrimas é acompanhado de um estilo tipicamente oriental de bater no peito como sinal de luxo, não de luto, e expressão de tristeza. Os reis observam a fumaça enquanto as chamas de Babilônia sobem ao céu. A ênfase não está posta tanto em Babilônia sendo consumida pelas chamas, mas no próprio fogo, no sofrimento e nas dolorosas consequências. Em outros termos, essa penosa experiência é um processo todo abrangente, no qual o sofrer suporta as dores causadas pelas chamas ardentes. Essa cidade pervertida, seja Babilônia, Roma, Jerusalém ou qualquer outro lugar que se tenha feito inimigo de Cristo, sofre imensamente quando Deus toma dela tudo quanto ela idolatrou. Esses reis entendem também que são diretamente afetados pelo sofrimento da cidade. Versículo 10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa, porque em uma só hora lhe sobreveio o juízo. Os governantes deste mundo ficarão bem afastados do calor da cidade, em chamas com medo de que eles também sejam atormentados. Mas quando os sistemas monetários entram em colapso e as riquezas se desvanecem, a pobreza bate inclusive às portas dos que exercem a liderança. Eis o quadro: as economias mundiais em falência, os tumultos e assaltos como uma praga, as doenças e morte galopantes e os líderes dominados pelo medo. O fim está às portas. Os reis também enfrentam a ira de Deus, cujo juízo virá velozmente sobre eles. O duplo ai é pronunciado por estes reis e pelos mercadores e marinheiros nos versículos sucessivos, versos 16 e 19. Vê o tríplice uso em 8:13. A repetição da palavra indica ênfase. O som deplorável da palavra ai denota tristeza e denúncia, respectivamente. E ainda quando esses governantes a pronunciam, sabem que a hora do juízo é vinda também para eles. Os reis, os mercadores e os marinheiros, todos eles descrevem Babilônia como a grande cidade. Versículos 10, 16 e 19. Mas aqui o texto é ampliado por Babilônia, a cidade poderosa. Os dois adjetivos descritivos, grande e poderosa, pertencem à sua recente glória, que agora se desvaneceu e desapareceu. E essa mudança se concretizou de forma tão rápida, em uma só hora, que os mercadores e marinheiros, bem como os reis, a mencionam. Versículos 17 e 19. A grandeza e poderio de Babilônia subitamente chegam ao fim, comparar versículo 8. 2. O lamento dos mercadores, 18, do 11 ao 17.
11. E os mercadores da terra choram e lamentam sobre ela, porque ninguém compra sua mercadoria. João extraiu a informação dos mercadores e sua mercadoria do lamento sobre Tiro em Ezequiel 27, do 1 ao 36. O profeta expressa a mesma tristeza e lamento sobre Tiro que sentem os reis da terra ao contemplar Babilônia. Os comerciantes percebem que seus negócios chegaram à falência total, notam um total desinteresse na mercadoria que os navios trazem de vários lugares ao redor do globo, das costas ocidentais do mar Mediterrâneo até a distante Espanha, das costas orientais do mar até o distante Egito e da África à Ásia. Sua perda econômica é indescritível e este é o seu justo galardão. Desde o princípio tem privado os seguidores do Cordeiro do direito de comprar e vender. Apocalipse 3:17. Agora a eles mesmos se nega esse direito e compreendem que sem compradores, seu negócio está fadado ao perecimento. Os clientes não mais compram por causa do colapso econômico que torna a compra e venda impossíveis. Versículo 12. São mercadorias de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino e púrpura, tecidos de seda e escarlate, todo tipo de madeira de cedro, cítrico e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. O comércio nos tempos antigos era vasto, internacional e variado. Para ilustrar, os navios vindos da Itália com mercadoria a ser vendida em Roma vinham de todos os portos ao longo da costa mediterrânea. Embora alguns navios sofressem naufrágio, por exemplo, Atos 27:41, o volume de tráfico marítimo era fenomenal. Portanto, ser proprietário de uma frota de navios provou ser um empreendimento proveitoso enquanto o tempo permanecia favorável. A lista de produtos apresentada nos versículos 12 e 13 é considerável. Mencionam-se alguns dos 28 artigos de mercadoria, catalogados desde itens de luxo aos produtos domésticos, dos gêneros alimentícios à criação de gado. Inclusive, incluem-se escravos, corpos e almas de seres humanos. Muitos dos itens catalogados aqui ocorrem também um relato semelhante de uns 40 produtos diferentes registrados em Ezequiel 27. João, no caso Ezequiel 27, 12 a 22. João, porém, difere do profeta em dois aspectos. Ele omite a origem desses itens e deixa de seguir a sequência de sua lista. Além do mais, a lista do profeta data do 6º século a.C. No entanto, João estaria familiarizado com listas comerciais que circulavam em seu próprio tempo e que refletem as riquezas de Roma e de outras cidades. No cabeçalho do registro estão itens de luxo que caracterizam a riqueza das nações e dos indivíduos. A grande prostituta, por exemplo, estava vestida com roupa de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. 17.4. Letra A. Ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. O ouro era importado da Espanha durante o 1º século, quando essas minas se exauriram. Ela vinha da Romênia Ocidental. Este metal adornava os lares de famílias abastadas de Roma e era usado para fazer objetos reais e religiosos. A prata também era oriunda da Espanha e era usada para ornamentar camas, copos e pratos. As pedras preciosas geralmente vinham da Índia e eram lapidadas e polidas em Alexandria. Eram incrustadas em anéis e copos caríssimos. As pérolas eram colhidas do fundo do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Letra B. Linho fino e vestuário de púrpura, seda e escarlate. Essa categoria inclui artigos caros de vestuário. Em vez da roupa feita de lã, os ricos usavam o linho que vinha de Alexandria, Citrópole, Bet-Shean e Laodiceia. A púrpura era produzida de um molusco ou da raiz de uma planta eurasiana chamada garança. Sua produção se tornava muito dispendiosa
e por isso era considerada extremamente valiosa. Lídia era vendedora de púrpura procedente de Tiatira, Atos 16:14. A seda produzida na China, ainda que muito cara, era fartamente disponível. Joséfo observa que as forças armadas vitoriosas, desfilando diante de Vespasiano e Tito, usavam um vestuário de seda. A roupa escarlate era igualmente um item de alto preço. A escarlate era produzida da baga do Quermes do carvalho usada para tingir roupa. Letra C. Todo tipo de madeira, de cedro, cítrico e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. A madeira de cedro era tão valiosa que só se encontrava na forma de tábuas nas casas dos cidadãos mais influentes. Cícero comprou esse tipo de tábua e, segundo os registros, pagou 500.000 sesterces, moeda de cobre dos antigos romanos, quantia suficiente para adquirir um grande estado. A árvore de cidra crescia no norte da África e era muito cara por sua granulação, que as melhores espécies simulavam os desenhos de cauda do pavão ou as listas do tigre e manchas da pantera. O marfim era oriundo das presas de elefantes e abundantemente usado em inúmeros artigos que faziam o perfil dos móveis de uma casa. A madeira preciosa incluía o ébano, o cedro e o cipreste, porquanto essas espécies resistiam à determinação e repeliam os insetos. A madeira era usada para fazer móveis e painéis, para portas e paredes. Nos tempos antigos, o bronze, como uma liga feita de cobre e estanho, era produzido em muitos países. Seu preço era muito elevado e, segundo certo escritor antigo, ele era considerado ainda de mais valor do que a prata e o ouro. Os depósitos de ferro na Grécia, Espanha e Hungria moderna supriam o mundo romano com esse metal para a fabricação de ferramentas e armas. O mármore vinha da Frígia, Grécia e partes da África. Ele decorava os lares dos cidadãos ricos. Letra D. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes. Aqui estão 4 classes de essências aromáticas que ajudavam os ricos a dispensar seus maus odores. Essas especiarias eram obtidas de muitos países, por exemplo, a canela vinha da África Oriental, da Arábia e da longínqua Índia. Era adquirida da casca dos galhos da caneleira nova. A especiaria como substância aromática vinha também da Índia.